Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a Bíblia em 2 de Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz: Depois de terem passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que eu te faça, antes que seja tirado de ti. E Eliseu respondeu: Peço-te que me seja concedida uma porção dobrada do teu Espírito. Como podemos, hoje, pedir uma porção dobrada do Espírito de Deus? Bem, tenhamos em conta, irmã, que eles eram profetas. Então Deus já tinha revelado a Eliseu que iria levar Elias, e por isso Eliseu andava atrás dele, não o deixava em lado nenhum, porque dizia: eu tenho que arrebatar a bênção. Como Eliseu viu que Elias era um homem de Deus, um profeta que tinha o poder de Deus, o Espírito de Deus vinha a ele, tomava-o para fazer milagres e para as profecias. Então Eliseu disse: Pois eu vou conceder-lhe esse pedido, para que quando ele subir e partir para ir à presença de Deus, o que ele tem de Deus passe para mim. Não é? Que isso era a dupla porção do Espírito. Então foi por isso que Eliseu fez esse pedido a Elias e disse-lhe: Eu peço que uma dupla porção do teu Espírito passe para mim. Mas era do Espírito de Deus, do poder de Deus. Por exemplo, se Elias tinha 10 dons, digamos assim, 10 dons do Espírito, então Eliseu dizia: se esses 10 dons que ele tem passam para mim, então duplica-se o que eu tenho de Deus e o que ele tem de Deus vem para mim. Então aí está a dupla porção, e isso era o que ele queria que o poder de Deus passasse para ele. Então por isso Elias disse-lhe: Coisa difícil pediste, é muito difícil. O que tu me estás a pedir é muito difícil. Porque, além disso, ele não podia dar a dupla porção do Espírito de Deus a outro, porque ele era um ser humano. Só a Deus cabe fazer isso. No entanto, Elias deu-lhe um sinal. Disse-lhe: Bem, se tu me vires quando eu desaparecer, quando eu partir para a presença de Deus, e tu me vires, certamente Deus te vai conceder esse anseio, esse desejo. E por isso Deus quis conceder esse desejo a Eliseu. Porque diz que quando Elias começou a subir ao céu, então Eliseu viu-o, e foi quando disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe, assim, o que ele estava a ver em visão. Então Elias entendeu que Eliseu o estava a vê-lo. Então diz que lhe caiu a capa, e essa capa foi a que Eliseu pegou. E com essa capa, pois, veio a dupla porção do Espírito a Eliseu. E ele começou a fazer milagres a partir daí. Isso foi o que aconteceu. E pergunta à irmã se nós podemos fazer isso. Começando pelo facto de que eles eram 2 homens de Deus. Eram profetas que Deus tinha nessa altura no povo de Israel para profetizar a esse povo tão duro, tão incrédulo. Hoje nós temos o Espírito Santo e temos os dons espirituais. A maioria de nós, o Senhor deu-nos por promessa o Espírito Santo, ou dons que ainda não se manifestaram em alguns, esses dons espirituais, mas já o Senhor os deu e espera que cada pessoa ore e limpe muito bem o seu coração para que esses dons comecem a trabalhar e a funcionar em cada um. Então, nós hoje não podemos dizer ao Senhor: dá-me a dupla porção do Espírito. Não. Hoje dizemos ao Senhor: Senhor, dá-me os dons espirituais. Enche-me do teu Espírito, enche-me do teu poder, aperfeiçoa os dons espirituais na minha vida, que eu trabalhe com os dons espirituais, mas de uma forma perfeita, que sejas tu que me uses. Isso é o que nós hoje podemos fazer, mas não pedir a dupla porção, porque isso foi naquela época com os profetas. Mas hoje temos o Espírito Santo e a promessa que o Senhor diz: todos terão os dons espirituais, trabalharão, servirão ao Senhor. Diz que ele pôs na igreja muitos dons para que as pessoas trabalhem os dons espirituais. Então hoje pedimos ao Senhor, a Ele mesmo, que nos aperfeiçoe e que nos dê muitos dons para trabalhar, para evangelizar, para orar pelas pessoas e servir a Deus. Então hoje já não precisamos disso.